desejar-vos um Feliz Natal e uma boa Noite de Reis. Esta é uma noite diferente das que já se habituaram a ver no Canal 1. Pensámos um programa com um formato reforçado para acompanhar a quadra e, como dizia a cantiga, com muita música no ar. Não vos trago um rei, nem dois. Trago, vejam bem, 4 rainhas 4. Cada uma delas representando dezenas de outras que há muitos anos atrás, antes mesmo da televisão ter a força que hoje tem, brilhavam em todas as casas portuguesas através de um aparelhozinho mágico que, sem fios, transmitia palavras e música. Esta noite vamos homenagear as famosas cantoras do rádio, naquela que pretende ser uma festa para a própria rádio e para a música portuguesa. E para me dar uma ajuda preciosa nesta emissão de 4 rainhas, quem melhor do que um homem da rádio? Um homem que é bem popular, também canta e que a televisão tornou ainda mais famoso. Eu tenho o prazer de chamar a este palco António Sala. Como jurei, com verdade o amor que senti, quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser, cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentidas de alguém. Cartas de amor, que num vai-vem levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem as não tem? Porém de ti, nem sequer uma carta de amor, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim, eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver. Cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, pedaços de dor, sentidas de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai e vem, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem as não tem? Cartas de amor, andorinhas que num vai e vem, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem as não tem? Muito obrigado. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui. Mas agora aproveito para desejar a todos um santo e feliz Natal, que tenham tido uma boa consoada e que tenham hoje, isto é em relação aos espectadores do Canal 1, um belíssimo Natal. Acima de tudo com uma prenda grande que se chama paz e outra já agora que é indispensável, que se chama amor. Isto é um lugar comum, mas é verdade. E eu fico muito contente de poder ter ao meu lado um dos locutores mais carismáticos da rádio e da televisão. E o António não viveu a época da telefonia sem fios, mas conhece-a com certeza. Eu sou apaixonado da rádio, de maneira que digamos que eu, desde miúdo, e ainda sou do tempo, eu tenho 46 anos, portanto nasci numa altura em que em Portugal ainda não existia a televisão. E a rádio era a caixa do grande encantamento. E, portanto, muito miúdo, eu já tinha a paixão da rádio, eu ouvia rádio permanentemente, particularmente a antiga emissora nacional, especialmente também o antigo Rádio Clube Português, a própria Rádio Renascença, que são as estações que marcaram e fizeram a história da rádio em Portugal, bem como emissores associados de Lisboa, emissores do Norte reunidos. E digamos que na rádio aprendi a conhecer as vozes
a apaixonar-me pelo teatro, porque na altura a rádio tinha uma função didática muito grande, mais do que hoje, havia o teatro radiofónico, e aprendi realmente a conhecer o mundo através daquela caixa sonora que ainda hoje exerce em mim uma magia muito grande. Digamos, eu sou um homem da televisão, sou um homem da música, mas o meu coração, a minha grande paixão é a rádio. Eu diria que em 60% a rádio é a minha paixão. Aliás, esta canção que acabou de nos mostrar agora é desse tempo em que a rádio ditava o mundo do espetáculo, da comunicação. Era. Aliás, eu penso que houve duas coisas que tiveram muita influência na divulgação das vozes e das canções. Antes da rádio, eram as revistas e os grandes compositores, e uma canção que tivesse sucesso saltava da revista para a plateia e depois acabava por chegar ao público, mas a divulgação era difícil. Muitas vezes fazia-se através daquilo que nós chamávamos os ceguinhos na rua a tocar os grandes êxitos. Mais tarde, na rádio, é que as coisas começam a ser divulgadas e as canções que tinham valor, as melodias que eram bonitas, as vozes que se destacavam, tinham sucesso e tornavam-se autênticos reis e autênticas rainhas. E hoje vamos recordar esses anos de ouro da rádio portuguesa e, na presença de 4 rainhas, homenagear todas e todos os que abrilhantaram esses tempos. O António vai conduzir a conversa, mas antes vai ajudar-me a apresentar as 4 mulheres que vão dominar o trono da Noite de Reis. António, gostava de reproduzir comigo aquele tom, aquela intuação que os casais de locutores da rádio tinham há algumas décadas atrás. Ajuda-me? Ajudo. Por acaso hoje é diferente. Eu, por exemplo, na rádio ou na televisão falo da maneira que falo normalmente, mas reconheço que quando comecei a fazer rádio, há cerca de 30 anos, havia a chamada voz de rádio, ou seja, nós estávamos a falar uns com os outros dentro da cabine e dizíamos: pois, na verdade está um dia giro e está muito bonito, para aí que vou falar ao público. E dizíamos: pois então, muito bom dia, está um dia muito bonito. Criava-se uma voz radiofónica, mas era giro. Então, mais ou menos, seria assim. Quer começar você ou não? Exatamente. Vou começar eu. Então, seria assim. Senhoras e senhores, telespectadores, ouvintes da telefonia, nós vamos chamar a este palco pessoas sensacionais e grandes vedetas da rádio. Para nós é uma honra chamar a este palco e, em primeiro lugar, Mimi Gaspar. Minhas senhoras e meus senhores, Mimi Gaspar. Júlia Barroso. Maria de Fátima Bravo. Maria de Fátima Bravo. E, finalmente, Simone de Oliveira. A nossa querida Simone. Senhoras e senhores telespectadores do continente, das ilhas e um pouco por todo o mundo, agora muita atenção. Ouvidos e olhos colados aos vossos televisores, porque vamos contar-vos uma pequena história de encantar. Há muitos, muitos anos, era assim o mundo artístico em Portugal. Isto toca. Isto abre-se, liga-se à parede e é uma torneira a deitar música. Você vai ver. A torneira que deita música surge em Portugal nos anos 20. Depois das primeiras transmissões para os bacalhaueiros portugueses, surge a Rádio Hertz, a primeira, amadora, mas absolutamente pioneira. São as bobines que ainda estão frias. Frappé. Não vê você que a onda bate na lâmpada e recua. E daí o som quer sair e não pode. Tem de aquecer o carburador. Quê? A emissora nacional apresenta, em adaptação e produção de Maria João Duval, De colônia é o leite que você deve usar. Depressa ao país vive de orelha colada às telefonias. Os primeiros aparelhos foram vendidos a 500 escudos e passavam avidamente música popular e fados consagrados. Em 1931, aparece o Rádio Clube Português e 4 anos depois inaugura-se a emissora nacional. Começou por emitir dos grandes armazéns do Chiado. Estes 2 ornamentos que eu tenho na testa, o que são? Alô, alô. Repórter Mavor informa. Desculpe, quem é Leocádia? Aqui CT1GL, Rádio Clube Português, Parede, Portugal. Senhoras e senhores, a todos muito boa noite.
No final dos anos 30, existiam em Portugal 100.000 rádios que eram, sem dúvida, o aparelho da moda. A rádio aproxima as pessoas e cedo os artistas com a voz nas ondas se tornam os mais populares. Multiplicam-se as revistas sobre o assunto e estava aberto o caminho para os folhetins radiofónicos, tão reis da audiência como hoje as telenovelas. Era o tempo em que Irene Velez, a inesquecível Lelé, recomendava as vitaminas VS de Vasco Santana. Na década de 40, as meninas da rádio enchiam os ouvidos e aqueciam os corações de um país ainda com um pouco mais para se distrair. Mimi Gaspar estreia-se em 1946, Júlia Barroso em 48, Maria de Fátima Bravo e Simão de Oliveira em 1957. O Centro de Preparação de Artistas da Rádio foi para quase todos o primeiro passo. As emoções da estreia, o ambiente solene do célebre Estúdio A e depois a prova de fogo dos serões para trabalhadores estão bem vivos na memória das nossas rainhas. Candeeiros bem bonitos, modernos, originais. Compres na Rádio Vitória, não se preocupe mais. Ai, que prazer sem igual, ter o estômago ideal, tão assegurada, com magnésia bisurada. Começa a descer, corra a bola, para chutar. Dali para o teatro era um instante. Os artistas da rádio não falhavam nem um pedacinho do território nacional. Os convites para espetáculos sucediam-se e o cúmulo do glamour era ver ao vivo a cara das vozes. A magia da telefonia sem fios era indiscutível e quantos talentos não cantou a caixa da música. Eram os dias da rádio em que o fim da emissão marcava mesmo o fim do dia. Boa noite, senhores ouvintes e mais pessoas amigas. Terminou a emissão do Pátio das Cantigas. A rádio, esse meio fascinante que dominava a vida artística. António, a rádio hoje em dia é outra coisa, é a mesma coisa? Fernanda, Qual é diferente. É? Tudo modifica, tudo evolui, as coisas mudam, mas pode-se dizer que a rádio continua a ser um meio fascinante. Aliás, por estas imagens, e parabéns à produção e ao realizador pela recolha de imagens e pela montagem que fizeram, esta peça é elucidativa de um certo encanto, embora aqui um encanto, enfim, tratado em cinema, na maior parte dos casos as imagens eram de filmes que todos nós gostamos de ver, mas demonstra que a rádio era e continua a ser uma paixão. Hoje penso que o alvo, o público a atingir, é um tudo nada diferente. As pessoas, infelizmente, já não se reúnem em casa para ouvir a telefonia, todos à volta da telefonia, mas continua a ser indispensável em pessoas que estão sós, em pessoas que fazem grandes viagens, que vão sozinhos num carro ou numa caminhonete e que o rádio é a única companhia, pessoas que trabalham durante a noite, que têm trabalhos de muito isolamento e em que a rádio é a janela do mundo. Penso que cada coisa ocupa um lugar, mas a rádio tem realmente um fascínio. Eu, por exemplo, costumo dizer que a televisão popularizou uma cara, mas a rádio popularizou uma alma. As pessoas conhecem-me e sabem que gostam ou que não gostam de mim, se calhar mais fundamentalmente pela rádio que até pela própria televisão. É fascinante. E agora as cantoras da rádio são suas e a conversa corre por sua conta. São minhas? Entre aspas. Isto é uma coisa, sinto-me feliz. Estou muito contente de estar com estas bonitas, com estas lindíssimas senhoras aqui e quero dizer porquê. Primeiro porque tenho por elas uma enormíssima admiração. Depois porque elas criaram a magia, o encantamento e trouxeram as grandes emoções a várias gerações. E, nomeadamente, porque é importante para uns recordar, mas mais que recordar, para as novas gerações, é importante ter consciência que no tempo dos pais e no tempo, se calhar, dos avós, quando eram mais novos, existiram cantoras, existiram vozes e personalidades que marcaram e que foram tão influentes na vida das pessoas, no sentido do amor, da ternura, das emoções, quanto hoje o são outros cantores. Mas só que na altura era mais difícil. Eu estou rodeado de quatro... eu vou excluí-la deste ponto. Você é lindíssima, mas estou aqui com 4 lindíssimas senhoras. Você é a quinta, evidentemente. E para mim é um prazer grande. Vou tentar conversar com elas da maneira descontraída com que se pode conversar com pessoas de quem se gosta muito.
eu vou começar, não sei por que lado, mas por esta ordem assim. Minha querida, vai ter de pegar no microfone. Há quanto tempo é que já não tinha a oportunidade de ter o microfone à frente e em televisão poder conversar um bocadinho? Há 25 anos. Há 25 anos. Exato. Você ainda se lembra como é que começou? Como é que foi a sua estreia, em termos de cantigas? Na emissora nacional. Portanto, em 1946, como foi dito. Havia uma maneira muito especial que as colegas tinham de apresentar a Mimi Gaspar. Simone, ainda te lembras como é que era? Vá, pega lá no microfone. Vá lá, como é que era? Como é que era? Isso é uma maldade, não é nada. Era assim. De vez em quando. Isto não está nada combinado, Não é está mal, assim por isso mesmo. possível. Comecem lá. De vez em quando. Fazer É preciso abrir a voz para não ficar muito longe. Então era assim. Mimi Gaspar. E ela respondia. Era assim? Era assim. Era assim. Mimi Gaspar, há 25 anos que eu penso que você não tem contacto com estas coisas. Não, há 25 anos que me retirei. E como é que tudo começou? Começou com 13 anos. Com 13 anos? Com 13 anos fiz um espetáculo, digamos, eu era amadora em Queluz, no Clube Atlético de Queluz, e fizemos um espetáculo no Casino de Sintra. Era com o quinteto do maestro Tavares Belo. Vocês recordam-se do mestre Tavares Belo? Muito bem. Nosso querido mestre Armando, muito bem. E eu cantei, porque nessa altura tinha os meus 12 anos, cantei as Islas Canárias, que era aquela música sensacional que a Maria da Graça popularizou. E eu era uma fã da Maria da Graça. De maneira que cantei. Ao fim de... Aplaudiram-me imenso, como é natural, uma amadora, 12 anos. Mas ao fim da canção, quando saí, o mestre Tavares Belo aproximou-se de mim e disse-me: "Oh, Mimi, eu posso fazer um pequeno reparo?" Bem, António já pode pensar como uma garota, não é? Como eu fiquei a tremer. Então qual era o reparo? O reparo era que eu realmente tinha-me aplaudido imenso, mas que eu tinha cantado muito mal as Islas Canárias. Mais tarde vai-se a provar que não. Exato, ele levou realmente para a emissora nacional, o mestre Tavares Belo. Aí ele devo a minha carreira. E fiz ainda uma pequena audição para ser admitida na emissora nacional e com 14 anos eu comecei a cantar. Muito bem. Já vamos saber depois mais coisas, mas bem. para já vamos conversar com outra das nossas convidadas. Eu vou-lhe pedir que passe o microfone para esta grande senhora. Esta senhora, para além de muitas outras canções, esta senhora, toda a gente ficou zangada com ela porque de repente resolveu abandonar a carreira artística. De um dia para o outro disse assim: passem bem, e deixou-se destas coisas. E quem é que não tem saudades de ouvir cantar aquele adeus, não afastes os teus olhos dos meus? Júlia Barroso! Querida Júlia, foi assim de repente, não foi? Não, não foi assim muito de repente. Ainda cá andei há 10 anos. Vou-lhe pedir só para inclinar mais o microfone para si. Como se estivesse a comer um gelado. Exatamente. Mas este não coma que não é saboroso, certeza absoluta. Pois, António Sala, eu ainda andei por cá há 10 anos. E creio que fiz tudo o que gostaria de ter feito. E até tive a sorte de ter esse grande êxito a Deus, que ainda hoje é lembrado por muita gente, não é? A rádio popularizava as vossas vozes, mas na altura ainda não havia, antes da televisão. O que eu lhe queria perguntar era isto: as pessoas, quando, por exemplo, vocês iam aos espetáculos que nós chamamos normalmente de espetáculos da província, e quando vos conheciam pela primeira vez, às vezes o que é que as pessoas diziam? Não era esta cara que eu estava a imaginar com esta voz? Eu acho que ou é mais novinha do que o que eu pensava? Sim. Felizmente que eu nessa altura tinha 18 anos. Porque realmente as pessoas iam esperar-nos à estação, não se andava na estrada como eu uso dizer agora, normalmente eu ia de comboio, eu gostava muito mais. Mas muitas vezes as pessoas, claro, queriam saber como nós éramos logo assim que chegávamos à terra onde íamos atuar. Eu lembro-me de uma vez, achei muita graça, a minha mãe tinha 20 anos de diferença de mim, e um dia desceu do comboio à minha frente, e houve um rapaz entre a multidão, porque juntavam-se assim centenas de pessoas na estação para ver como era o artista, se era gordo, se era magro, se era feio, se era bonito, se era velho, se era novo, e um deles disse: um bocadinho entradota. E a minha mãe disse: olha, um momento que não sou eu. Eu já lhe passo a artista. E temos mais duas convidadas, duas autênticas rainhas.
Vamos começar já aqui pelo meu lado esquerdo, pela nossa queridíssima Simone. A Simone teve também, começou menina, começaste muito jovem nas cantigas, Simone. Sim, 18. 18 anos. E eu estreiei-me exatamente com o Adeus da Júlia Barroso. Ela era um ponto de referência para ti, não? Quando o Mota Pereira me perguntou se eu queria ir cantar ao Cinema Império e me deu as canções para escolher, entendeu que o Adeus era uma canção que se adaptava à minha voz nessa altura e à minha idade. E sempre que... E lembro muito bem de ver a Júlia Barroso no Teatro Maria Vitória, se não estou em erro, no Avenida, vestida de branco. Com um vestido lindíssimo. Não era? Eu desconfio que naquela altura até pagava para vestir aquele vestido. Eu estava num camarote do lado direito, a Júlia era, como ainda hoje é, embora seja uma pessoa que já não tem os 20 anos, era deslumbrantemente bonita. É verdade? Sim, minha senhora. Mas fala-me de ti. Não, era muito bonita, era. E realmente lembro-me perfeitamente dela cantar o Adeus. E achei muita graça, porque a Júlia cantou 10 anos, eu canto há 40, faz para o ano. Eu estreiei-me exatamente com o Adeus. E era para explicar exatamente às pessoas que, antes destes todos que cantam agora, nós também cá estávamos e também cantámos algumas coisitas assim. Pois, porque muitas vezes a ideia que há, e relativamente aos mais novos, é assim, eu ainda no outro dia falava com um rapaz de 16 anos, e ele dizia-me, agora há cantoras em Portugal, eu vi no outro dia há 12 pontos, antigamente não havia, pois não, havia. Estão aqui os exemplos, havia toda a vida, Portugal teve grandes tradições da mulher a cantar e com vozes muito bonitas. E, por exemplo, uma das grandes senhoras, para além de ser extraordinariamente bonita, que cantava, e penso eu que ainda canta muito bem, é esta grande senhora, esta grande artista, que para muitos vai ser um prazer recordá-la, para outros vai ser um prazer conhecê-la. Maria de Fátima Bravo. Aqui está ela. Minha querida, quando na rádio se cantava, e quando você começou a cantar, eu penso os programas eram diretos. A maior parte eram sempre diretos. Sempre diretos. Não havia aquele prazer de dizer assim, agora vou para casa para ouvir como é que cantei. Não, de modo nenhum. A rádio foi importante na sua carreira, marcou muito, foi o grande trampolim para os êxitos? Não, repare, eu tive muito pouco tempo, ao contrário destas minhas amigas, eu tive muito pouco tempo. Eu tive, penso que não chegou a 5 anos. Eu entrei, nós as três temos algo em comum. A Júlia Barroso, a Simone de Oliveira e eu temos em comum uma coisa que se chamava Centro de Preparação de Artistas da Rádio, que era uma escola onde se começava a aprender não só a cantar, mas a aprender a estar em palco. E eu acho que o professor Mota Pereira conseguiu incutir, tanto na Júlia Barroso, como na Simone de Oliveira, como em mim, tanto outros que passaram pelo Centro de Preparação, este espírito de trabalho. Por isso, acho que na altura bastava ter talento, um bocadinho, bastava ter sorte, bastante, e depois era preciso trabalho. Agora, quem toma conta da emissão é a titular do programa, que é a Fernanda. E ao longo desta Noite de Reis especial de Natal, e perante estas 4 rainhas, vão desfilar as canções que as popularizaram em vozes surpreendentes e novas. Por exemplo, a canção que mais vezes deve ter sido ouvida pela voz de Júlia Barroso. Chama-se Adeus, e para cantar Adeus vem Wanda Stewart. Desde que à partida, meu Zé, fiquei sem ti. Bem peço aos retratos socorro, são mudos ingratos, vem tu se não morro. Nem mesmo a saudade me traz consolação. Quero uma verdade, não quero uma ilusão. Na alma ainda me dói, meiga a tua voz, quando o barco foi tão mal para nós. Consumo entre as ondas do mar e os céus, adeus. Não afastes os teus olhos dos meus, dai-lhes carinhos que trazem carinhos de amor pelos teus. Sei que tu existes e sei também, meu ser, que há palavras tristes e que uma delas é
a que me tortura a distância. Nem sei se é mais dura na minha ignorância. Há palavras belas, mas quase as esqueci. Véu, noivado, estrelas, altar e outras para aí. Quando as ouvirei, todas só Jesus. Hoje apenas sei estas sem luz. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus. Até quando ao longe a bruma ao pairar me consume entre as ondas do mar e os céus. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus. Dá-lhes carinhos que parecem signos de amor que Deus teus. Adeus, quem sabe alma querida. Adeus, se é por toda a vida. Adeus, não afastes os teus olhos dos meus. Dá-lhes carinhos que partem ceguinhos de amor pelos teus. Basicamente, cada pessoa é cada pessoa, e a Wanda Stewart, eu penso que muito bem, interpretou aqui de uma maneira muito diferente da sua, mas tem muito talento, não tem? Então diga lá bem da Wanda, pegando no microfone, se faz favor, como se fosse um gelado. Digo e não Como faço, se fosse um gelado. favor nenhum. Eu, a última vez que a vi foi no espetáculo do La Féria e achei que ela é sensacional. Você, quando cantava esta canção, também cantava com uma saia daquele tamanho, ou não? Não, nem com o cabelo daquela cor, nem com aquela voz tão arrebatada. Eu tinha um amar mais Mas porquê? calmo. Não era permitido aos artistas este tipo de liberdades? Ou era? Não, Não se usava? não se usava. E eu acho imensa piada nestas coisas, mas naquela altura, se fizesse isso, realmente... Bem, não sei se teria continuado a cantar. Ganhava mais fãs ou perdia fãs? Perdia o Talvez público feminino e ganhasse ganhava o masculino. Eu não... não me faça essa pergunta, Não isso é faça essa muito pergunta. embaraçoso. Não, mas olha, mas vamos continuar Não, nos eu fãs. acho que ela é uma artista muito talentosa, faz bem tudo, e foi a primeira vez que eu ouvi cantar o Adeus, gostei imenso, mas sou uma fã dela há muito tempo. As meninas tinham os seus clubes de fãs ou não? Não, Não no tinha? meu tempo não se usava. Não se usava senhora. isso? Não E- se usava. e da Os Mimi também fãs não? escreviam-nos diretamente e nós respondíamos diretamente. Respondia a toda a gente. Ai, sim, eu acho que sim. E sabe que das coisas que me desagradavam mais era quando recebia uma carta devolvida dizendo, por exemplo, o destinatário faleceu. Eu tinha um desgosto, não quero saber. Se calhar você respondia-lhe muito tarde. Não, também não seja mau, não seja mau. Olha, eu lembro-me que tinha que dar uma gratificação especial ao carteiro da minha área pelo peso que ele carregava aqui para Campo de Ourique com as cartas dos meus fãs. Eu vou aqui cometer uma inconfidência. Eu devia ter os meus 12, 13 anos e ouvi pela primeira vez a Simone cantar. E fiquei apanhadinho todo. E só por vergonha é que eu não escrevi uma carta de amor e uma declaração a Simone a dizer: Simone, arrendo-me aos seus pés, ou coisa parecida. Mal estava eu, que viria mais tarde a ser tão amiga e gostar tanto da Simone. Recebeste muitas declarações de amor de indivíduos que eram mais corajosos do que eu? Recebi algumas, recebi sobretudo cartas divertidíssimas. Há um amigo que hoje é meu amigo, que durante anos me levava um pão de ló, subia à escada de casa dos meus pais, no dia dos meus anos, batia à porta, dizia: olá, minha senhora, e entregava o pão de ló e fugia. Andei anos para saber quem ele era, porque quando eu ia à procura do senhor do pão de ló, e era a mãe, Se fosse agora, é dar-lhes vedros. Se fosse agora era marisco, filha. Era, E tinhas era mais uma salva, lagostita. Não, acho que o pão de ló continua a também tem. ser muito do nosso imaginário. Não sei, Muito pelo do menos nosso do meu, acho que é muito do meu imaginário. Muito bem. Maria de Fátima, bravo. Você, pela família, abandonou uma carreira completamente. Foi uma opção. Sim, sim. Eu de facto, como disse há pouco, não chegou a 5 anos e nesses 5 anos fiz o que se pode chamar tudo na altura. Fiz rádio, fiz televisão, fiz cinema, fiz teatro e um dia, como diz a minha amiga Simone, deu-me um amoque.
Um dia deu-me um amoque. Não propriamente. Eu penso que tenho assim aquele sentido um bocado matriarca. Sonhava ter uma dúzia de filhos, mas como não podia fazer 12 cesarianas, fica só com 2 filhos. E ao mesmo tempo, tal como eu disse também, além do talento pequenino, além daquele sentido que eu tinha de estar em público, havia depois uma plataforma, nós chegamos a uma plataforma onde é necessário trabalho, muito espírito de sacrifício. Eu não sei até que ponto é que eu teria esse espírito de sacrifício para continuar a cantar. O fazer a tal vida de mãe de família que eu ambicionava... Mas eram coisas incompatíveis, eu acho que era incompatível para mim. Para as minhas manias, segundo os meus filhos, de perfeccionista, eu era incapaz de fazer as duas coisas. E fazer umas cantiguinhas de televisão ou umas coisinhas a correr em casa para mim não dava. Porque eu sou horrível. A mania da perfeição é uma doença. E no caso da Mimi, também uma perfeccionista, era, não era, ou ligava pouco à carreira, as coisas iam acontecendo porque aconteciam? Não, completamente ao contrário da Maria de Fátima. Eu adorava a minha carreira. Era a coisa que eu, enfim, mais amava. Comecei com 13 anos, fiz o meu curso de conservatório, estudava canto, na altura não havia o tal centro do Mota Pereira, de maneira que entreguei-me totalmente à minha profissão. Depois casei, continuei com a minha profissão com o Tomé e depois, ao fim de uns anos, chegaram os filhos. Hoje, Simone é a rainha da Noite de Reis, mas não esquece Lourdes Rezende. E a melhor maneira de a trazer a este palco é com a música. Simone e uma cantiga muito bonita de Maria de Lourdes Rezende. Não, não e não. Não, não e não, não te quero nem recordar, nem ouvir o meu coração palpitar, palpitar. Não, não e não, nunca mais quero a tua voz ouvir, nem sequer a pedir perdão de tanta vez me mentir. Tudo acabou, tudo morreu, nada ficou, nem saudade. Mas se é fatal haver um fim, não voltes mais ao pé de mim. Não, não e não, eu não quero nem chorar por ti, destruir a recordação do amor que te dei. Não, não e não, nunca mais por teu amor chorarei, nunca mais te quero encontrar para não te perdoar. Tudo acabou, tudo morreu, nada ficou, nem a saudade. Mas se é fatal haver um fim, não, não voltes mais ao pé de mim. Mas não, não e não, eu não quero lembrar de ti, destruir a recordação do amor que te dei. Não, não e não, nunca mais por teu amor chorarei, nunca mais te quero encontrar para não te perdoar.
para não te perdoar. E vamos sair de cena por instantes neste especial de Natal da Noite de Reis, em que homenageamos não uma, mas muitas rainhas da canção portuguesa. Voltaremos com mais música, muita música no ar e com as cantoras do rádio. Segunda parte da Noite de Reis Especial Natal, com as verdadeiras, as autênticas e portuguesas cantoras do rádio. Mimi Gaspar, Júlia Barroso, Maria de Fátima Bravo e Simone de Oliveira são as convidadas desta Noite de Reis. E por falar em Simone, também hoje trazemos aqui as grandes canções que fizeram dela uma senhora na música portuguesa. Mas não é ela que as canta. Trocámos os papéis e convidámos Lara Lee para interpretar A Saudade Vem Depois. Lara Lee. Se já não queres o meu amor, nem o carinho que te dei, eu não te guardarei rancor, nem choro mais do que chorei. Recorda o dia em que te vi, em que foi teu meu coração. Desde então sofro só por ti, sem sequer saber a razão. Podes partir, porque a saudade vem depois, e na distância entre nós dois encontrarás o mal também. Podes partir, e se a saudade te doer, então irás compreender quanto se sofre amando alguém.
O António Sola costuma passar muita música portuguesa nos seus programas. E eu gostava de saber, António, se já alguma vez passou algumas canções da Mimi Gaspar, da Simone de Oliveira, da Maria de Fátima Bravo ou da Júlia Barroso. Já, sim, senhor. Bem, evidentemente que quando comecei a fazer rádio, há quase 30 anos atrás, passava com alguma regularidade, até porque elas eram cantoras do momento. Nos tempos mais recentes não se passa, e infelizmente com tanta assiduidade, mas quero dizer que durante vários tempos eu tive um programa, ainda eu na altura estava na Antena 1, na RDP, era o realizador e locutor do programa da manhã, e tinha às quartas-feiras uma rubrica com o meu queridíssimo amigo Sansão Coelho, que era as velharias, não me tratem mal por causa disso, porque a rubrica é que se chamava assim, onde nós passávamos a música que infelizmente já não se vai ouvindo no dia-a-dia. E eu passei muitas vezes estas queridas meninas e com muita alegria. É? Meninas da rádio, as meninas da rádio. Hoje o tema é um tema romântico. Esta frase tem o seu quê de romantismo. Mas na altura, e vamos recuar 30 anos, podemos começar ali pela Mimi. Como é que era esta designação Meninas da Rádio? O que é que queria dizer isto? Vocês eram o quê? Éramos meninas da rádio. Eu há bocadinho não acabei o meu raciocínio e realmente eu deixei a minha vida artística com muita mágoa. Não sou tão corajosa como a Simone, mas valeu a pena dedicar-me à minha família, ao Tomé e aos meus filhos. Aliás, o caso da Mimi, ela está ligada, em termos familiares, ao Tomé de Barros Queiroz. Ele também, um homem, hoje ligado à publicidade, há muitos anos, Exato. mas também na música. Você cantou muito com o seu marido. Imenso. Praticamente, quer dizer, a nossa carreira foi sempre em conjunto, não é? Porque eu cantava, representava, ele cantava, de maneira que percorremos a África, percorremos o Brasil. Tive 3 anos no Brasil, sempre a trabalhar rádio e televisão. Foi ótimo. Qual foi, e estamos a falar de rádio, e a rádio é feita fundamentalmente por homens e por mulheres, quem foi o ou a apresentadora que mais a marcou e que mais vezes a terá apresentada em público? Foi o Artur Agostinho. O nosso querido Artur Agostinho. Estamos a falar de rádio e falar no Artur, é homenagear um dos maiores da rádio de sempre. Júlia Barroso, vamos agora o microfone, o gelado ali para a Júlia. Eu quero-vos dizer que isto é agir durante o intervalo, em que estas senhoras esquecem que há microfone. E então falam tudo. Dizem bem e mal da vida alheia. Já disseram aqui mal? Não querem que eu denuncie, pois não? Não. Mas queres eu ouço? Bem, mas não. que eu diga mal de qualquer coisa, vá lá, diga lá. Não, diga lá, diga a Júlia. Eu quero saber, apresentador ou apresentadora que mais a marcou na sua carreira na rádio? Desculpe a falta de originalidade, mas não há dúvida nenhuma, para mim foi o Artur Agostinho, porque foi a primeira pessoa que me apresentou ao microfone da emissora como profissional. E até teve uma maneira de me apresentar tão simpática, obrigando-me a falar com o sotaque algarvio, que eu na altura ainda tinha mais acentuado, e parecendo que não, eu creio que aquilo também teve qualquer influência nos ouvintes, que disseram, aquela miúda que se estreou e que até dizia, o que é que quer que eu diga, que sou de Lagos? E ele ainda hoje fala nisso. E por isso não há dúvida uma que ternura especial tenho uma ternura especial. Embora também queira frisar, quem me apresentou pela primeira vez, mas ainda como a prestar provas, foi o Dom João da Câmara. Dom João da Câmara. O pai do Vicente da Câmara, porque eu tive uma imensa amizade e que por isso considerava meu padrinho de microfone. Dom João da Câmara é uma referência fantástica da rádio, um grande senhor. A Simone, sim. Deixa-me só fazer uma pergunta, Fernanda. A Simone, eu ia ser uma bozinha, agora ia mudar. Foi o Henrique Mendes que te apresentou mais vezes? Não. Sim. Não, espera aí. Calma, serenidade. Mas perdeste a serenidade quando eu te falei no Henrique. Credo, por amor de Deus. Então pronto. Somos os dois ótimos. Eu estou casada com o Sr. Varela, o Sr. Henrique Mendes está casado com a Sra. Glória de Matos, minhas senhoras, meus respeitos, e eu estou aqui com vocês e acho que é ótimo. Palmas, se faz favor. Mas quem foi? Diz lá. Eu pensei que me ias fazer a mesma pergunta e pegando na palavra da Júlia, a pessoa que me apresentou primeiro, no dia em que eu fiz 20 anos e que eu saí de Lisboa, foi o Dom João da Câmara. Ia um comboio para o Porto com todas as pessoas que tinham cantado aqui no primeiro festival, onde a Maria de Fátima cantou, vocês sabem lá, sem televisão, ainda não havia televisão, com aquela saia preta e aquela camisola deslumbrante, com o bico da camisola para trás, porque era a camisola...
de Nóbrega e Sousa, e portanto... O vestuário é assim tão importante na vida? Não era, que ela tinha um fato. Era? Ela tinha um fato, como se usava ao tempo, muito apertadinho aqui embaixo. E cantava 2 canções no festival. E quando entrou para cantar a primeira canção, o fato era tão apertado, parecia uma gueixa. E ela cá dentro teve um grande taco neste, não ponha aquele fato, não quero aquele fato, e tens que entrar, e Maria de Fátima. E o Nóbrega e Sousa, que era o autor da canção, disse, ela estava com uma saia de fazenda de rua. Tirou o pullover, o Nóbrega tem 1,90 m e não sei o quê, toma lá o pullover. E o pullover tinha um decote assim à frente. E ela virou o decote para trás. Um decote assim, deves querer referir ali. Mas aquele é lindo, o teu quer dizer, não, aquele é lindo e a gente já não tem. Um decote assim, apontou para aqui. Já não tem este busto deslumbrante destas pequenas de agora. Já usa aquele sutiã da moda, usa. Mas então pôs o decote para trás. E quando naquele sururu todo de smokings e de casacas entrou a Maria de Fátima, com o cabelo um bocadinho desmanchado, porque tinha enfiado a camisola, com a saia preta. Não é desmanchado, é como a negligé. Não, era despenteado mesmo, porque ela não mesmo, tinha tido tempo. E arregaçou e disse, vocês estavam lá. Foi, para mim, assim um flash que ficou eletrizando. Só mesmo uma pergunta para a Maria de Fátima Bravo, locutores que em termos de rádio eu tenho marcado. Precisamente, continuando sobre o Sr. Dom João, ele era uma pessoa amorosa. Ai, meu Deus, que desdita a minha. Pobre de mim, que vinha preparado para alegrar uma rainha. O que é que eu hei de fazer a este meu fado? Para divertir 4 rainhas vou ter de soar as estupinhas. Pode ser que a quadra natalícia me aguça a arte, o engenho e a perícia. Abram vossos corações, acendam vossas paixões. Quem se recordar tem boa memória, quem não se lembrar que consulta a história, que estas senhoras, nobres e finas, quando ainda eram meninas, foram meninas da rádio para nosso grande gáudio. Mas deixai que eu me apresente um vosso criado, como sou, aliás, de outros reis. Chamei-me simplesmente o bobo, louco aparentemente, sem dúvida aleijado, mas nem por isso um aleijão tenha o juízo desprovido de razão. Dona Maria Luísa de Barros Queiroz. Mas afinal quem sois vós? Mimi Gaspar ou simplesmente Maria? Como naquele folhetim que ao longo de anos sem fim fazia tic-tac, 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 e com tanto tic-tac o coração do reino quase teve um baque. São estas coisas que me fazem pasmar, Dona Mimi Gaspar. Ai, que eu já me estou quase a apaixonar. Ai, como passais, Dona Júlia Barroso, desde os tempos em que vossas canções urdiam tantas paixões. Outrora, com vossa voz, o cinema império rebentava pelas costuras. Agora o império é outro, outra a costura que lá se urde. Mas para estes males tardam as curas. Ai, como os tempos mudaram desde o tempo em que vos coroaram com uma torradeira e uma viagem a Paris, deveis ter pensado que mal é que eu fiz. Ai, perdoai, majestade, que me fugiu a boca para a verdade. Bravo, Dona Maria de Fátima, bravo. Nunca rainha alguma recebeu tantos bravos. Nunca rainha alguma esbanjou tanto glamour. Ai, se eu soubesse cantar, cantaria uma chanson d'amour em louvor do vosso look de star. Mas afinal, o que é que se passa? O que aconteceu com a vossa paixão pelas tintas e pelos pincéis? É curioso como na arte canora sempre haveis tido... Nunca haveis borrado a pintura e nas belas artes, artes belas, sempre haveis tido a loucura de borrar as telas. Perdoai, majestade, fugiu uma boca para a verdade. Dona Simone de Oliveira, sois a 4ª ou 1ª desta nobre dinastia. Pouco importa a hierarquia, se todas haveis passado magia pelos fios da telefonia. E vós, Dona Simone, mulher de garra, quem vos agarra? Ninguém. Pois em breve vamos vê-la brilhar na telenovela. Ah, é de vossa natureza ser ativa, intempestiva, como eu vos compreendo. É a vossa maneira de dizer, continuo viva. Perdoai, majestade, fugiu uma boca para a verdade. Agora, meu Natal vou festejar. E sabem que prenda é que me podem dar? Não custa adivinhar. Exatamente, ouvir as meninas cantar. Bravo! 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 Feliz Natal! O humor está muito associado
aos anos de ouro da rádio, especialmente por conta das graças de que foi alvo nos filmes portugueses desse tempo. Era realmente divertido fazer rádio nesta altura? Quem é que responde? Só pode ser o António. Só pode ser o António, até porque eu penso que a rádio que nós fazíamos, aquilo que nós cantávamos na rádio, eu apareço com a RTP, as minhas amigas um pouco antes, mas o nosso humor era muito mais feito com amor do que com outra coisa. Sim. Ai, que bem. Eu diria que não há grandes tradições na rádio em termos de cantigas de humor. A maior parte, havia nos homens, em alguns sim. No caso das senhoras, não. Porque, por exemplo, estas 4 meninas da rádio que eu tenho aqui não eram grandes cantoras do humor, mas eram grandes cantoras do amor, da paixão, do drama. Isto é verdade. Desculpa lá. Está bem. Verdade ou mentira? É verdade. É verdade. E eles em casa, coitadinhos, ouvirem a rádio, pumba, caíam fulminados completamente, apaixonados por elas. Era uma coisa incrível. E eu não consigo abrir o raio da garrafa, porque é que temos a cantar mesmo. Mas continua. Bem, Simão, nunca cantaste uma canção com sentido de humor? Não, sentido de humor, sim, 2 ou 3, mas não muitas, porque acho que eu segui um bocadinho aqui as pegadas da... Lado a lado, meu amor, mas tão longe, como é grande a distância entre nós. Maravilha. No dia em que a Fátima Bravo estreou Lado a Lado, eu estava sentada. Ai, que susto! Ai, passou a saúde. Nossa Senhora! Mas vai dizendo. Credo. Eu ia a contar, no dia em que a Fátima Bravo estreou Lado a Lado, eu estava sentada na plateia do Liceu Camões, um dos serões para trabalhadores, e pensei de mim para mim, olha que pena, como eu gostava de cantar isto. E um dia o Nóbrega e o Jerónimo disseram, nós temos uma canção na gaveta que já foi estreada, e quando eu ouvi o Lado a Lado, disse assim, caramba, olha a sorte que eu tive. Ainda bem que eu só estreiei a canção, porque a canção foi tão extraordinariamente bem cantada pela Simone que ficaram todos a ganhar com a minha saída. Olha a troca de galhardetes. Mimi. Nós as duas somos mais populares, não é, Júlia? Sim. Cantámos sempre marchas, coisas românticas também, mas muito mais populares. Um amor mais contido. Olha, eu vou contar até uma pequena história que se passou. Olha só, antes da pequena história... passou com uma canção que a Wanda desculpa lá, antes da história, só uma coisa eu estou a lembrar por causa do champanhe. Então, normalmente os cantores e as cantoras, muitos nervos antes de entrar. Há pessoas que dizem que beberam um copinho de uma bebida qualquer espirituosa que dá... retempera. Meteram-se muito nos copos antes dos espetáculos, nunca? Não. Eu acho que só servia para trocar o passo à entrada do palco. Eles dizem são boatos. Não. Tá bem. Mas conto uma história que Conta a história. Exatamente, em relação a uma canção que a Wanda Stewart vai cantar daqui a bocado. Eu ainda não ouvi a interpretação dela, e que é uma coisa assim romântica. Eu na altura, não sei porquê, num espetáculo estava mais emocionada, mais apaixonada, e quando tive que dizer, quando disse então abraça-me a seguir, assim, e depois suspirei e disse assim. Quando cheguei cá fora, a minha mãe disse, olha, não gostei nada desse suspiro. Achei que isso não veio nada a propósito. Mimi, eu julgo que tive também a sorte de cantar, há muitos anos, com o sexteto da emissora, uma canção que foi tua. 1, 2, 3. Mariana, lá da serra, não saias da tua terra para seres americana. Oh, tirana, ajuda. Que és tão bela, deixa o marugir à vela, tem cautela, Mariana. Um brinde às vozes lindas destas rainhas da rádio. Brinde! Já agora é um brinde extensivo, logicamente, a todos aqueles que nos estão a acompanhar, de um santo e feliz Natal, um belíssimo dia de Natal para todos. Muito bem. E do lado da música continuamos a evocar as nossas rainhas desta noite, cantadas por outras vozes, que
convidamos a virem até aqui, à Noite de Reis. Lucília São Lourenço, uma cantora que os amantes do canto lírico conhecem muito bem. Ela traz a este palco um dos êxitos de Mimi Gaspar. O fado Foi a Paris. Vamos ouvir. Derramado, bem chegado, a sentir-se feliz. O fado ardente foi contente, direitinho a Paris. E toda a gente gramou a cantar no casino. E atrevido, bem despido, com um ar de raça. É um mavioso e amoroso, até bateu o terni. E assim galante e excitante, com um ar a dizer: o fado é mais popular. O fado foi ao calor, dançou, cantou e xingou. Todo vaidoso ia tomar os grandes ares. Fez um sucesso nos boulevards. Falou com a Damião e lá no Olimpiá, ao verem o fadinho assim tão bom, disseram-lhe merci beaucoup. Falou com a Damião e lá no Olimpiá, ao verem o fadinho assim tão nu, disseram-lhe merci beaucoup. Foi a Montmartre ver o Sartre, lhe fado português. Descontraiu-se e sentiu-se o vaiabão raffiné. Na Torre Eiffel sem fadiga, canta a Lisboa antiga. O nosso fado foi levar a ver todo o país. E não pegá-los, escutá-lo só para ouvir o que ele diz. Diz que é a paz, tem panache, tem cantar em Brasil. E agora o fado é nu. O fado foi ao calor, dançou, cantou e gingou. Todo vaidoso ia tomar os grandes ares. Fez um sucesso nos boulevards. Falou com a Damião e lá no Olimpiá, ao verem o fadinho assim tão nu, disseram-lhe merci beaucoup. Falou com a Damião e lá no Olimpiá, ao verem o fadinho assim tão nu, disseram-lhe merci beaucoup. Mimi Gaspar, não era costume para as nossas cantoras da rádio cantarem o fado, pois não? Não, realmente não era. Este fado foi uma criação minha numa revista. Porque, além de rádio e de televisão, eu era principalmente uma atriz de revista. E não só, também fiz comédias, fiz operetas. E é para mim uma honra ter uma cantora a cantar o fado. Realmente foi muitíssimo bem interpretado, muito bem cantado. Eu depois quero falar com a produção. Isto é assim, o convite, agradeço o convite feito, disseram-me, tu vais orientar o diálogo com 5 senhoras. Como já perceberam, a minha função tem sido servir champanhe, cortar bolo e, portanto, não estou aqui como apresentador, mas mais como garçom. Mas tenho muito gosto e tenho maior prazer nisso. Senhora, faça o favor, os meus respeitados cumprimentos. Não, o que eu queria saber, e para mim era fundamental saber destas senhoras, era o seguinte. Eu peço desculpas o seguinte, eu em televisão custa-me sempre estar a servir comida e bebida, porque penso, isto não é demagogia. Aqui ainda por cima estamos na altura do Natal e se calhar há pessoas às vezes que não estão a ver do outro lado que não podem usufruir destas coisas. Permitam-nos que sem qualquer ponta de demagogia brindemos e possamos daqui ter um voto de consciência e de solidariedade, porque os artistas são solidários e nas alturas mais difíceis. Qualquer destas senhoras cantou muitas vezes para apoiar instituições e pessoas que precisavam de apoio, que pensemos naqueles que não têm isto e que para o ano, se possível, que as coisas possam ser diferentes e que possam acompanhar. Muito obrigado. E agora, enquanto eu vou continuando a distribuir aqui o bolo rei, e vou... Fernanda, faça o favor,
Vá, justifique o seu cachê, se faz favor, e vá dando ali para aquele lado. Agora vamos lá embora. Não comento, Não comento. Em determinada altura, as meninas da rádio, que eram perfeitamente adoradas pelas pessoas, e que era normal, porque eram pessoas muito queridas, muito talentosas, numa determinada altura, começaram a ser consideradas pertencentes ao nacional cancionetismo e a certas coisas assim. Eu sei que há aqui isso alguém alguma coisa que não vos gosta de feriu? falar nisso. Olha, eu não estou cá. Não Eu sei que há respondes, aqui alguém pronto. que não gosta de falar do nacional cancioneiro. Então Quem responde é que é? quem não se melindra com isto, minha senhora. Faça o que não favor. gosta? Então acuse. Eu não sei o que é o nacional cancionetismo. Mas pergunta quem dizia essas coisas. Mas tem consciência que muita gente dizia e acusava deste tipo de... Mas diz tanta coisa. Mas diga uma coisa, há bocado vocês foram manifestamente, confessaram que cantavam canções de amor e que gostavam fundamentalmente de cantar canções de amor. Será que o facto de não terem talvez outros temas e outras abordagens terá levado as pessoas a achar que vocês eram cantoras só das coisas mais Boas, frívolas? das coisas boas. Eu também acho que são. Mas havia canções muito bonitas. Olha, eu lembro-me do Bel Marques escrever letras lindíssimas que ainda hoje estão atuais, em muito bom estado com muita e ironia. até eram um bocadinho atrevidotas para a época, não era? Sim. E, portanto, essa carapuça não me serve. Eu cantava aquilo que achava que era bonito, que dizia comigo, que eu gostava de cantar, que o público gostava. Nunca estive sujeita a cantar isto ou aquilo que alguém me tivesse imposto. Nunca. A Anabela foi uma das últimas jovens a tornar-se conhecida por ter aparecido no Festival da Canção, mas anda um pouco desaparecida, não acha? Pois é, aquilo também que eu me parece é que as pessoas muito novas, como a Anabela, quando ganham um festival, que aparecem, pronto, ou porque vieram de alguma sociedade, o que é ótimo, de algum bairro, de alguma escola, julgam que o ganhar o festival é tudo. E fazer uma carreira do que quer que seja numa profissão não é nem fazer um espetáculo, nem cantar um disco, nem apresentar um programa. Fazer uma carreira é dedicar-lhe muito tempo, como dizia a Júlia e a Mimi. Naturalmente, a Mimi dizia que eu tive coragem, não tive coragem nenhuma. Naturalmente, os meus filhos não me pediram para eu deixar de cantar, teria sido a única razão porque eu teria deixado a minha carreira. Mas também eu criei-os só com as minhas cantigas, boas ou más, e com os meus teatros. Agora, eles vão aos festivais, e você tem outro exemplo, você tem a Teresa Maiuco, você tem a Sara Tavares, e depois não sei o que é que se passa, porque são vozes espetaculares. A Teresa Maiuco tem uma voz notável. Depois eu não concordo que se cante só em inglês. A Rita Guerra, você tem um exemplo, grava agora um CD e ela tem uma voz notável. Mas porquê em inglês se nós estamos em Portugal, carambas? Para entrar nas discotecas, para se vender mais, então cantemos o Carlos Canelhas, o Ari dos Santos, o Pessoa, mas cantemos em português. E é exatamente a Anabela quem vem cantar uma canção de Maria de Fátima Bravo. Que me importa? Anabela. Que me importa que batam à porta se não és tu? Se o telefone tocar, que me importa se não és tu? Que me importa ouvir vozes chamando se não és tu? Que me importa ouvir passos passando se não és tu? Que me importa estar feia ou bonita? Que me importa vestir seda ou chita? Se a minha alma é tranquila, nem sabe o amor que lhe dá. Que me importa que o mundo se acabe se tu não vais? Meu coração desespera, já feito a teus desdéns. De que serve estar à espera se já sei que tu não vais? Mas embora já sabendo que para sempre te perdi, meu coração está batendo como se esperasse por ti.
chamando, se não és tu. Que me importa ouvir passos passando, se não és tu. Que me importa estar feia ou bonita, que me importa vestir cedo ou chita, se a minha alma é tranquila nem sabe o amor que lhe tens. Que me importa que o mundo se acabe se tu não vais. E foi assim que chegámos ao final da segunda parte, conversando e cantando, que é a melhor maneira de estarmos juntos nesta noite de Reis de Natal. Voltamos daqui a nada. Até já. Terceira parte da Noite de Reis especial de Natal. Trouxemos não os 3 reis magos, mas 4 rainhas de grande classe e muita música. Wanda Stewart, uma cantora descoberta há pouco tempo, já conseguiu impor-se graças à sua voz, à sua alegria em palco e à sua genica, tal e qual como Júlia Barroso, uma das rainhas desta noite. Pois bem, Wanda Stewart regressa ao palco da Europa para cantar Assim, Assim, um dos clássicos de Júlia Barroso. Vamos ver. Amor, se gostas de mim e pensas casar comigo, então não me beijes sem fim. Assim, assim, assim. Amor, se mais te pedir, diz-me que não para castigo, e então abraça-me a seguir. Assim, assim, assim. Sentirás comovido bater o meu coração e baixinho ao ouvido ouvirás então. Amor, se gostas de mim e pensas casar comigo, então não me beijes sem mim. Assim, assim, assim. Assim, assim, assim. Assim, assim,
Hoje nota-se que as pessoas na rua têm uma grande dificuldade. Eu digo isto em relação às grandes cidades. Em Lisboa e no Porto, quando reconhecem os seus artistas em plena rua, muitas pessoas têm dificuldade em se dirigir a eles. Acham que horror, pode parecer mal. Dá-me a ideia que no vosso tempo era completamente diferente. As pessoas, vocês iam na rua e as pessoas gostavam de vos ver, vinham ter com vocês, falavam abertamente, perguntavam, diziam isso, manifestavam-se. Não, acho que sim, acho que sim. Exatamente como dizia há bocadinho a Júlia e a Mimi, quer dizer, as pessoas, enquanto não houve televisão, iam aos sítios para... O nosso imaginário imagina-se, as pessoas hoje não. Sabes perfeitamente, tu tens bigode, tens óculos, cala-te, usas sempre uns lenços imensamente blasés, a dar normalmente com a gravata, hoje não traz lenço. Já agora vou-te confidenciar uma coisa, e já que estás com... Passaste pelos bigodes, a roupa interior também é condizente com a exterior. Olá! Acontece. Estamos numa de fazer humor. Acontece que eu não tive ainda nem a chance, nem o privilégio de ver a tua roupa interior. Olha, eu já vi a da Wanda Stewart. Uma cantora do rádio de que todos gostam de recordar é Maria Clara, que tornou famosa a Figueira da Foz com uma cantiga que é quase um hino àquela terra. Simone, esta noite tem esta missão, que é de trazer até aqui à Europa as homenageadas que não puderam estar aqui. Vai cantar uma canção que foi êxito na voz de Maria Clara no teatro, na opereta Costureirinha da Sé, e depois passou para o cinema justamente com Maria de Fátima Bravo. Senhoras e senhores, o Fado da Sé. Era um nada, era tudo, para a minha alma tão singela. Esse cantinho florido da minha linda janela, esse cantinho tão lindo, donde o meu olhar absorto olhava tempo esquecido para os telhados do meu porto e ao rio, via a serra e a ponte, a nossa terra, via a sé, nosso altar, e à tardinha ao sol a pôr, meu amor via chegar. Via o rio, via a serra, via a ponte, a nossa terra, via a sé, o nosso altar, na tardinha ao sol pôr, meu amor ia chegar. Hoje eu vou por aí fora, sem ao menos saber quando virá serena chegando. Na minha última hora vou partir, mas levo na alma uma dor que me enrogela. Não disse adeus aos amigos, não disse adeus aos amigos que via dessa janela. E ao rio, e à serra, e à ponte, a nossa terra, e à sé, o nosso altar, a tardinha ao sol pôr, o amor ia chegar. Via ao rio, via a serra, via a ponte, a nossa terra, e à sé, nosso altar, da tardinha ao sol pôr, meu amor via chegar.
cantores que conseguiram enriquecer no mundo do espetáculo. Alguns conseguiram mesmo, ou estão a conseguir, fazer carreira no estrangeiro. Com as nossas convidadas desta noite, isso não aconteceu, ao que julgo. Porquê? Os tempos eram outros. Quem é que me vai responder? A Maria de Fátima Bravo. Conseguiu enriquecer neste mundo do espetáculo? Não, reparo, eu estive tão pouco tempo no mundo do espetáculo que não dava tempo para enriquecer, nem pouco mais ou menos. Não chegou a 5 anos, como disse. Fiz aquilo que era possível fazer e depois retirei-me. Mas quando diz se era possível fazer lá fora, continuar lá fora uma carreira, eu penso que se tivesse tido coragem era capaz. Eu vou explicar. E está aqui a Simone, ela deve lembrar-se, quando cantei, vocês sabem lá, no Cinema Império, passado pouco tempo, o professor Mota Pereira apareceu-nos no centro de preparação com... Não tens ideia, tens ideia. Com os empresários franceses que nos propuseram ir para Paris. Simplesmente, quando se faz uma carreira lá fora, são exigidas uma série de condições que eu penso que nós, pelo menos nós, com aquele tipo ainda provinciano, com aquele espírito ainda de meninas das mamãs que éramos na altura, não estávamos ainda dispostas, por parte, quase que pedimos personalidade. Eram eles que escreviam e escolhiam as nossas canções. Eram eles que decidiam o que nós vestíamos. Era tudo, nós deixávamos de ter personalidade. Ora, eu posso não ter muita coisa, mas personalidade tenho. E olha com que companhia eu ia, vejam bem. Imagina as duas lá fora. Mas penso que era aliciante. O contrato era aliciante e a ideia era fantástica. Não sei, eu pelo menos tive receio, tive medo, confesso, tive medo. Mas era capaz de ter sido bonito. Mimi, é da mesma opinião de que poderia eventualmente perder personalidade? Não, estou completamente em desacordo com a Maria de Fátima. Porque nós, eu e o Tomé, fomos para o Brasil, fizemos, posso já dizê-lo que não estou a trabalhar, tivemos um grande sucesso. O Francisco José teve um sucesso enorme, o João Vilaré teve um sucesso enorme no Brasil. Depois o Tomé foi para a França e com um grande sucesso. Portanto, eu não estou nada de acordo com a Maria de Fátima Bravo. Mas note, o que nos era proposto era de outro modo, não era? Talvez... Tem-se a ideia de uma Mireille Mathieu que lhe deram completamente a volta, ela teve que aparecer de outro modo, teve que manter a franja durante séculos, tinha de cantar quase aquilo que o seu produtor Maria exigia. De Fátima Bravo, mas hoje em dia isso faz-se até aqui em Portugal. Sim, sim. Não? Sim, completamente. Não, completamente. Completamente. As pessoas têm uma imagem, têm que a vender. Claro. Não é? Claro. Portanto, não Este sei programa como... devia estar a começar agora, que agora é que vocês estão quentinhas em desacordo umas com as outras. Sério. Não, penso. Agora é que está a até porque nós realmente no Brasil fizemos grande sucesso. Eu vi o sucesso da Amália, vi o sucesso do João Vilaré. Não é diferente, Maria de Fátima. Desculpa, nós vocês estávamos já no iam... Brasil, Mimi, era exatamente vocês já outra... iam com nome. Nós tínhamos começado. Eu tinha começado praticamente... Desculpa, Maria de Fátima, nós não tínhamos nome Ah, está a Brasil. aquecer, assim é que eu gosto. Não, absolutamente. Nós éramos completamente desconhecidos no Brasil. E o Tony de Matos e o Francisco José eram completamente desconhecidos no Brasil. E fizeram uma grande carreira lá fora. Portanto, não estou de acordo. Pois, é evidente que as pessoas, quando se propõem a fazer, era aquilo que eu dizia há bocado, uma carreira, e eu tive várias oportunidades de cantar lá fora, eu não fui, acho que não fui por paixão. Por paixão por a minha mãe, por paixão por... E não foi por outra coisa, já agora quero que se diga. Ela não podia fazer uma grande carreira internacional só se fosse a nada. Ela tem medo de andar de avião. Pela-se de medo. Tenho medo horrível. Horrível, não é? Faço contratos com a Divina... porque era em Espanha. Não, contratos com a Divina Providência, eu reconheço que tenho, eu entro dentro do avião e fico... E, meu Deus, tenho, vocês sabem com certeza, algumas centenas de horas. Então, se é de noite e com o mar por baixo, minha Nossa Senhora! Portanto, eu fiz o Brasil, a América, o Canadá, a Angola, Moçambique... Tudo a nada. Tudo a nada, de patins. Avião nunca. Completamente. Agora, penso que não sei se não fiz uma carreira lá fora por inteligência, se por burrice, se por coração. Desculpa, foi por burrice. Ai, é lá coisas que eu tenho ouvido hoje, minha Nossa Senhora! Neste frente a frente, nesta discussão acesa, só nos falta saber se a nossa candidata aqui vai desistir à boca das urnas ou não.
É a única coisa. A favor de quem? A favor de mim que não seja. Bem, Então, se bem me lembro, vocês perguntaram se nós tínhamos enriquecido Esta com as conversa é que mais cantigas. cereja, Júlia. Não foi? E eu vou responder a essa. Responda a essa. Não, senhor, não enriquei nem pouco mais ou menos. No entanto, porque olha, eu não percebo porquê. Na altura eu tinha cachês muito bons, que eram considerados bons. Tive um belíssimo contrato em Angola, mas não era o suficiente para juntar dinheiro, nem para ter muito dinheiro. Comigo isso não aconteceu. Dava para viver bem, para ter umas coisinhas, mas não deu para enriquecer. O facto de nunca ter ido ao Brasil também era o pavor do avião. Isso era uma coisa que ainda hoje, bem, eu fui a Angola de barco, fui cumprir um contrato a Angola de barco. Enjoei depois que nem uma pescada, arrependi-me não sei quantas vezes, perdi não sei quantos contratos, portanto, enriquecer nem pouco mais ou menos, mas há uma coisa que ninguém me pode tirar, a riqueza de ter conhecido gente excepcional como eu conheci. Eu tive a sorte de fazer um filme com o António Silva, com o Vasco Santana, com o João, trabalhei imenso com o João Vilaré, sei lá, com todos os artistas da altura de quem eu era assim vidrada, por quem eu era vidrada. E acho que isso talvez tenha sido a maior recompensa da minha carreira. Ter conseguido... Agora queria que as nossas meninas da rádio, de uma maneira muito rápida, começando na Mimi e depois passando o microfone assim sucessivamente, começa por ali, me relatassem, mas 30 segundos para cada uma, um episódio acontecido durante a vossa carreira que tenha sido assim marcante e muito engraçado. Marcante e muito engraçado foi quando nós fizemos... Marcante. Eu não disse picante. Não, marcante. Mas se houver, melhor ainda. Não, picante não. Não há? Picante Eu não. pensei que sim, porque há bocado via Wanda daquela maneira. Deve ser do tipo destes teatros também. A cantar Eu já disse que eu não tinha. Você insiste. Discussão acesa. Isto hoje é uma noite de discussões. Mas atenção, Só podemos abrir discussões. aqui um concurso, tipo valor acrescentado. Será que sim? Será que não? Eu daqui a Prémio, pouco, prémio. António, daqui a Mais conforto em sua cama com o locutor deste programa. Era esse logo Está a ver? Depois depois disto acabou tudo. Episódio Então como é que foi o com esse episódio? humor. Conte lá. Não tenho episódio. Agora já tirou. Tem. Passa. Júlia, então vai lá. Bem, eu como Como gelado, realmente- como se fosse um gelado. Sim. Olha, eu não vou... Não é nenhum episódio marcante, mas uma coisa me tem... Das muitas que aconteceram durante o tempo das cantigas, foi uma talvez que me aconteceu em Santarém, que eu achei um piadão. Eu tenho sempre a mania de dar muitas explicações. Aliás, os meus filhos dizem que eu perco-me a dar explicações demais. Aí é a professora. E então aproximou-se de mim um rapaz que me disse, a minha irmã Francelina manda-lhe muitos cumprimentos. E eu, que podia dizer muito obrigada, disse, mas quem, a sua irmã? Sim, a minha irmã que trabalhou consigo no ateliê em Santarém. E eu disse, mas olha, não é o facto de ter trabalhado no ateliê, que até era uma coisa que é muito útil, saber costurar, mas realmente eu nunca vivi em Santarém. Mas a minha irmã diz que andou com a senhora na costura em Santarém. E eu continuava, mas eu nunca vivi em Santarém. Até aquele com um ar... estas meninas, quando chegam a vedetas, esquecem-se do tempo em que apanhavam alfinetes. Simone, conta aí uma das peripécias giras. Uma das peripécias giras, naturalmente, terá O outro é o partido. uma certa brejeirice, mas não levem a mal. Nós fizemos muitos espetáculos como é que eu ia te explicar, meu Deus, falta uma palavra. Em Qual é, associações, de beneficência, de coisas assim. E eu e o Artur Garcia fomos cantar a um sítio que eu já não sei explicar muito bem onde é que era. Eu sei que era para os lados da Graça, talvez. Sei que se entrava assim por uma coisinha assim de baixo e tal. E sei que estava no palco uma senhora que fazia uns bailados, tinha umas unhas verdes postiças. Hoje temos aqui a Wanda, que tem o cabelo às cores, mas naquela altura unhas verdes deste tamanho não se usava. E éramos acompanhadas por uma senhora que tocava piano, Também que eu umas julgo... pessoas que usam unhas verdes porque não as limpam. Mas... não era a Corina Freire, mas era a outra senhora que nos dava aulas de voz, como é que ela se chamava? Maria Antônia Palhares? Não.
Mas vocês já estão esquecidas. Passem à frente. Diz lá. Pronto, imaginemos que era a Corina Freire. Pronto. E ela estava atrasada e nós dizíamos, minha Nossa Senhora, e ela não vem, tudo à espera, e de repente a senhora vem de mala na mão. Eu já disse que era brejeirita. A correr e passa por nós, naquele sítio assim muito apertado. As pessoas todas à espera e disse o Artur Garcia com aquele ar dela. Oh, corra, corra, minha senhora. E ela para assim, vá para da merda, seu mal-criado. Como eu sou brejeira do... Eu confesso, depois da brejeirice da Simone, mesmo a algarvia, fiquei sem palavras. Vocês sabem lá. Haverá alguém neste país que não se lembre desta belíssima canção que Maria de Fátima Bravo imortalizou? Claro que uma canção assim não podia faltar nesta noite. Lara Lee traz até aqui à Noite de Reis a sua versão para Vocês Sabem Lá. Vocês sabem lá a saudade de alguém que está perto é mais, é pior do que a sede que dá no deserto. É chama que a vida teia sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Vocês sabem lá que tormento é viver sem esperança e ter coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor, nem viver mais cruel que sentir o amargo do fel em vez de mel. Vocês sabem lá. Amargo do fel em vez de mel. Vocês sabem lá. Obrigada. Obrigada. Que bom. Agora é que pedimos aos nossos telespectadores que não se afastem por muito tempo, porque na última parte desta Noite de Reis temos preparado um momento notável, digno de verdadeiras rainhas e cantoras do rádio. Até já! Regresso da Noite de Reis especial de Natal para a última parte desta festa das cantoras do rádio. E começamos pela música. Regressa a Anabela para cantar Tic Tac.
uma cantiga que Mimi Gaspar vai com certeza gostar de ouvir novamente. Se quem ama quer saber se é feliz no amor, o coração ao bater tudo diz sem favor. Basta ouvir e saber quando bate, se bate e rebate ou bate com jeito, se sofre ou não por amor de alguém, se vive calmamente ao contrafeito, se o teu coração quando ama bater sempre assim docemente, tic-tac para cá, tic-tac para lá, aquilo é feliz certamente. Mal é se não bate a preceito, fazendo ora tic, ora tac, e fica de amor a fazer tic-tic, ao invés de fazer tic-tac. Quando sofres por alguém, não des a entender, não perguntes a ninguém se o amor faz sofrer. Ouve o teu coração que sofrendo te indica batendo a sua ansiedade. Toma bem conta do que ele te diz, que só o coração diz a verdade. Se o teu coração quando ama bater sempre assim docemente, tic-tac para cá, tic-tac para lá, aquilo é feliz certamente. Mal é se não bate a preceito, fazendo ora tic, ora tac, e fica de amor a fazer tic-tic, ao invés de fazer tic-tac. Mal é se não bate a preceito, fazendo ora tic, ora tac, e fica de amor a fazer tic-tic, ao invés de fazer tic-tac. Tic-tic, 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 ao invés de fazer tic-tac. Eu ouço estas canções e fico a pensar que história podem ter por detrás do que ouvimos. Simone, é verdade que todas as canções têm uma história por detrás, ou não? Penso que quase todas as canções que qualquer de nós tenha cantado terão uma história mais simples ou mais complicada e estarão agarradas a determinadas épocas da vida de quem as cantou e agarradas a determinadas saudades ou não saudades que nós tivemos. Penso que cada história foi um degrau, penso que cada história, em cada canção, nós falamos com determinados autores, lembramos de determinados músicos, naturalmente lembramos de determinadas situações pessoais agarradas à nossa vida e, meu Deus, às vezes até da casa das pessoas. Eu lembro-me perfeitamente da casa do Ari, muito bem, da casa do Nóbrega, onde eu estive com as pessoas. Então, conta lá, como é que é? Não, assim, a vírgula. Juro que acontece com todas nós, não sei, mas penso que sim. Penso que cada sei lá, já contei da desfolhada, já me lembro, por exemplo, quando gravei o Se tens coração, dá cá a tua mão. O meu pai estava muito doente. Lembro-me perfeito de ouvir o estúdio do Valentim de Carvalho. Não está agarrado a uma série de coisas. Penso que com os outros cantores todos, de todos os lados do mundo, não é só connosco. Sim, senhor. Normalmente há uma história ligada a cada canção. Eu tenho uma que é engraçada, toda a gente me conhece, e a minha querida Simone já falou aqui nisso, com o bigode. Eu digo sempre que só voltarei a cortar o bigode quando o Benfica voltar a ser campeão europeu. Como já perceberam, vou morrer com o bigode, mas enfim, pelo menos pelos últimos tempos. Então, houve uma altura, há muitos anos, em que eu deu-me uma veneta. E de manhã acordei mal disposto, olhei para o espelho, olhei para aquele monstro ensonado à minha frente e disse, é hoje. Trau, tirei o bigode, fiquei sem bigode. E uns amigos e umas amigas que gostavam de me ver o bigode ficaram tão chocados que uns dias depois apareceram com uma canção, com o seu Vocês Sabem Lá, em versão dedicada ao meu bigode que tinha partido. Eu já agora, se vocês me permitissem, são 30 segundos eu cantar. Isto não estava programado. Vocês sabem lá a saudade que um bigode faz.
É mais, é pior que qualquer outra falta lhe faz. É a escova que esfrega, que limpa e que mais sei lá, que substitui o piaçá na perfeição. Vocês sabem lá, é pior que não ter coração, perder o bigode e ter que limpar a boca à mão. Não há maior dor nem cruel, nem sofrer mais cruel, que sentir o desgosto de vê-lo assim sem pelo. Vocês sabem lá. E vamos voltar às canções. E vamos voltar a Simone, a rainha cantada por Lucília e São Lourenço. Pingos de Chuva, mais um dos sucessos de Simone de Oliveira para uma noite de rainhas. Despiu-se à luz de dois lençóis, mais noiva de noite, mais eu que nós dois. E veio a chuva transformá-la de novo em noite, e a nossa noite já madrugada e a noite. A Mimi Gaspar foi, talvez de todas, a que fez mais teatro. Aliás, chegou a fazer o conservatório. Mimi, hoje continua ainda a ver teatro? Eu estava até, enfim, um pouco embaraçada aqui com as minhas colegas, porque realmente os meus primeiros anos eu fiz só rádio. Mas depois, exatamente, fiz o conservatório e fui para o teatro. Vejo muito teatro, gosto imenso de teatro, só tenho pena aquele teatro que eu fiz de revista esteja realmente pelas ruas da amargura. Eu aqui faço um apelo para que todas as atrizes, aqui está uma, que vá para o Maria Vitória fazer teatro de revista, teatro do povo e que nós tanto gostamos.
Bem, estamos quase no final desta nossa Noite de Reis em tempo de Natal e tivemos aqui 4 senhoras maravilhosas, 4 meninas da rádio que foi um prazer ouvir e com as quais foi um prazer conversar. Elas cantaram canções que andaram aí de boca em boca. Elas marcaram os anos loucos da rádio e elas ainda hoje continuam a ter a sua vida própria, afastadas se calhar dos sons da rádio, não tão presentes quanto nós gostaríamos nos ecrãs televisivos ou nas salas de espetáculos, mas continuam a ter as suas canções, que se calhar têm músicas diferentes e se calhar têm letras diferentes. Vocês sabem lá, hoje vocês sabem lá o que é, qual é a sua canção mais querida nesta altura e aquilo que marca a sua vida e que é a música da sua vida? Não, eu deixei de cantar há 35 anos. Vocês sabem lá, é uma canção que marca nitidamente o meu curto percurso artístico. Mas para mim as canções mais lindas foram aquelas que eu cantei para os meus filhos quando eram pequenos. Sem dúvida. Simone, e tu, minha querida? Ora, eu ainda tenho a sorte de estar a cantar e a trabalhar, e já lá vão quase 40 anos. Já tenho falado muitas vezes dos meus filhos, que são com certeza fundamentais em tudo, mas o que eu acho realmente, para mim, a canção é a própria vida em si, com tudo aquilo que ela tem de mau, de bom, de conturbado, mas para mim, por razões de ordem vária, a canção das canções é a vida, porque nelas estão o meu marido, os meus filhos, os netos, os amigos, as canções, os teatros, os músicos, os cantores, os bailarinos, está tudo. É a vida. É a vida. Mas temos ainda de ouvir, vamos ouvir a Júlia Barroso. Júlia Barroso, e hoje em dia, o que é a grande música da sua vida? A grande música da minha vida? Olha, é uma coisa que eu detesto, é que me dê a música. Então já somos 2. Mas olha, tenho que reconhecer que houve imensas canções de colegas meus que eu desejaria imenso ter cantado. Canções que achei lindas na altura, tinha uma pena que não fossem minhas. Mas tenho que reconhecer que a que me trouxe até ao público e a que me fez realmente ser bastante conhecida foi o Adeus, e eu tenho que estar muito reconhecida ao maestro Raul Ferrão e ao Dr. José Galhardo por terem escrito uma canção tão bonita e que fez com que eu fosse muito feliz até agora. Bibi Gaspar, e para si? A mesma questão. A mais marcante? A mais marcante foi a Mariana. Lá da Serra. De Lá da Serra. É uma canção do maestro Fernando Carvalho, que foi um grande amigo meu e do Tomé, e que eu recordo com muita, muita saudade. Normalmente fala-se em meninas da rádio e se calhar nenhuma de vocês, a Simone sim, mas nenhuma de vocês fez rádio de outra fórmula, sem ser a cantar. Mesmo como locutoras, tendo um programa, sendo ativamente intérpretes de rádio. Você fez teatro radiofónico? Fiz teatro radiofónico no Tic Tac, no programa que nós tínhamos no Rádio Renascença. Exato, e era o Simplesmente Maria, que foi um êxito. Um êxito enormíssimo, incrível. Exato, e tinha atores fabulosos, Varela Silva, Paulo Renato, Moraes e Castro, Irene Cruz, João Lourenço, Henriqueta Maia, Paulo Renato, já disse. Enfim, foi realmente uma telerádio, não é, como se diz, fabulosa. E a Júlia Pinheiro? A Júlia Pinheiro. Este é o programa A Noite da Má Língua. Não é a Noite da Má Língua. Bem, eu não me importo, que às vezes também gosto de dizer umas coisas assim. Ora, eu nunca falei ao microfone, porque tenho um sotaque que não me permite... Até chamar isso, os lados. Sim, mas vou dizer-lhe uma coisa que se calhar que você não sabe e que muita gente não sabe. Eu, quando resolvi abandonar a carreira de cancionista, na televisão propuseram-me ficar como locutora de continuidade, porque eu tinha uns dentes bonitos, um sorriso bonito, etc, etc. Eu disse não, porque eu não sou capaz, porque eu só aceito fazer aquilo de que sou capaz. Muito bem, aqui a Simone é diferente. A Simone tem feito rádio, faz rádio e muito bem, e eu ainda tive o grato prazer de que ela tivesse aceito um convite meu e durante 1 ano e meio ela esteve a fazer um programa lindíssimo, para além de ter colaborado em muitas rubricas, e faz rádio muito bem. Eu acho que a Simone, para além da grande cantora e da grande atriz, é um bicho da rádio, de maneira que quero que voltes brevemente. Um bicho do
Testemunhas, ele está a dizer que eu volto outra vez a fazer rádio. Ai de ti, ainda por cima é Natal e é assim mais ou menos uma prenda e o Pai Natal não diz essas coisas às pessoas para não cumprir. Sim, senhor. Senão fica aborrecida. Uma noite de Natal, juntámos aqui uma família muito querida da canção portuguesa. Provámos que o Natal pode ter diversos tipos de família e que os laços da amizade e da profissão são muitas vezes tão fortes como os do sangue. Foi a Noite de Reis especial para o Natal de 1995, para o seu Natal. Mas a festa não pode terminar sem música. E tanto tempo a falar de cantoras do rádio merece um final com dedicatória. Eu despeço-me aqui. Deixo-vos com o desafio que fizemos aos nossos convidados, os reis e as rainhas desta noite, e a canção, a verdadeira canção, as cantoras do rádio. Muito obrigada a todos, quero as vozes muito bem afinadas. Quando voltarmos, já estaremos em 1996. Boas festas e até de hoje a 8 dias. Nós fomos as cantoras da rádio, levamos a vida a cantar, da noite embalamos os sonhos, agora é só recordar. Nós somos as cantoras da rádio, nossas canções cruzando o espaço azul, variando num grande abraço, coração de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. La 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 la. Canto, pois encaminha a canção, vai visitar a tristeza que mora no teu coração. Canto para te ver mais contente.